Fala galera, tudo bem com vocês? Professores Mauro e Wézeron, e iremos corrigir a prova CFO Minas. Concorda, professor? É isso aí, galera. A provinha que ocorreu no último domingo e que foi elaborada pela Fundep, onde nós somos especialistas aí de resolução das questões. E agora, então, vamos fazer um comentário com vocês. São 5 questões, sendo que uma, lamentavelmente, apresentou aí sempre aquela polêmica, probleminha ali e tal, a gente vai comentar. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Pessoal, começa então, professor Wézeron. Bora lá, professor Mauro. Gente, olha só, a primeira questão, detalhe, pessoal, nós estamos resolvendo as questões da prova A, ok? Então, são 4 tipos de provas, as questões são as mesmas, o que muda é a ordem das questões e também muda a ordem das alternativas, ok? Então, vamos que vamos. Galera, questão 31 foi uma questão que, na nossa live que a gente fez de revisão, o professor Mauro aqui profetizou o que iria cair. Ele falou do nitrato de amônio, a gente até colocou a formulazinha, mas aqui foi dada a fórmula do nitrato de amônio, e foi isso que deu, né? Caiu uma questão de estequiometria com isso. E, por coincidência, muito parecida com uma questão que eu resolvi na live, ao invés de ser aqui o nitrato de amônio, envolveu a trinitroglicerina. E as relações muito similares, porque na questão que a gente resolveu na live, era para calcular a quantidade de nitrogênio, o que foi pedido aqui, ok? Bom, mas vamos lá. Galera, aqui ele fala, a tragédia ocorrida com a explosão na região portuária de Beirute provocou a morte de mais de 100 pessoas e deixou cerca de 4.000 feridos. Conforme relatado pelo Corpo de Bombeiros local, fertilizantes à base de nitrato de amônio foram a causa do desastre. Segundo os peritos, os fertilizantes à base de nitrato de amônio, quando em composição igual a 65% em massa desse composto, podem explodir principalmente quando envolvidos em situações de incêndio. Uma súbita decomposição térmica do nitrato de amônio é alavancada por uma forte detonação e provavelmente foi isso que ocorreu em Beirute. Ok, galera, então ele fez esse texto aqui, onde informa um percentual em massa, né, a partir da qual o nitrato de amônio se torna aí, explosivo, de certa forma. Bom, considerando então 20 toneladas do fertilizante com 65% em massa em nitrato de amônio, foram expostas ao acidente, todo o nitrato de amônio foi queimado. Qual é a massa mais próxima de nitrogênio detonada na explosão? Galera, veja bem, observe que quando a gente fala aqui, ó, nós temos uma relação do nitrato de amônio para o nitrogênio que teria sido gerado. E nesse caso, como no nitrato de amônio cada mol tem 1 mol de nitrogênio, ou melhor, tem 2 mols de átomos de nitrogênio, isso estaria para 1 mol de N2, onde também temos 2 mols de átomos de nitrogênio. Na nossa live, a gente comentou justamente sobre isso. Muitas vezes você faz a relação sem precisar montar a reação propriamente dita. E então aqui, galera, veja, cada mol do nitrato de amônio tem uma massa de 80 gramas, é a massa molar dele. E isso estaria para 1 mol de N2, que em gramas seria 28 gramas, é a massa molar do N2. Bom, estamos falando ali de uma massa de 20 toneladas, porém apenas 65% em massa seria do nitrato de amônio. Então 65%, 0,65 vezes 20 toneladas, isso estaria para X. Como estou trabalhando aqui somente com massas, não há problema trabalhar grama a grama e já colocar aqui tonelada. O resultado sairá em toneladas, sem problemas. E aí, então, aqui teremos um X igual a 4,55 toneladas de nitrogênio. Bem, diante disso, qual seria a alternativa mais próxima? Vamos observar aqui, ó. Teremos a alternativa B de bola. Joia? Então, essa foi a questão 31, tranquilidade total. Agora, a questão número 32 com vocês. Veja, pessoal, com os uniformes cobertos de barro, os militares, bombeiros, estavam por todos os lados no mar de lama e detritos que arrasou a cidade de Brumadinho, devido ao acidente da barragem ocorrido no ano de 2019. A lama de rejeito provocou um rastro de destruição ao longo do rio Paraopeba,
Segundo especialistas, em toda a extensão percorrida, a água do rio não tinha condições para o consumo humano e animal. Dentre vários contaminantes, encontravam-se os metais em altas concentrações, como ferro, cobre, manganês e cromo. Sobre os metais citados no texto, aquele que, quando o átomo se encontra ionizado no estado de oxidação +2, apresentará configuração eletrônica começando em um S2 e terminando em 3D5, é O. Galera, veja, aqui é uma questão que tem que tomar muito cuidado, é uma questão de distribuição eletrônica de cátions. E aí digo, toda distribuição de íons, primeiro, faça do átomo neutro. E aí, para gerar o cátion, comece removendo os elétrons da camada de valência. Bom, então, vem comigo aqui para a gente avaliar essas distribuições. Observe comigo o seguinte, o ferro, ele tem o número atômico 26, e a distribuição dele, seguindo o diagrama de Linus Pauling, começaria em um S2, terminaria em 3D6. Porém, o ferro 2 positivo significa aquele que perde 2 elétrons. Esses elétrons, pessoal, são removidos inicialmente da camada de valência, que nesse caso é a 4ª camada. Portanto, eliminando esses 2 elétrons, essa configuração eletrônica começará em um S2, se repetirá até o 3p6, não terá mais o 4s e terminará em 3d6. Não é a resposta. Agora, o cobre, que seria o outro metal, a configuração, fazendo a distribuição aí dos 29 elétrons, que é o que ele tem quando neutro, começaria em um S2 e, seguindo o diagrama de Linus Pauling, terminaria em 3D9. Porém, existe uma irregularidade para esse elemento, que quando termina em D4 ou D9, você, na realidade, não tem essa configuração. Um elétron desse subnível, ele migra para cá e deixa a configuração mais estável, uma relação que existe com a simetria no orbital 3D. Mas, quando a gente vai retirar os 2 elétrons, o primeiro elétron a ser removido será o da camada de valência, seria o 4s1. No entanto, se fosse cobre 1 positivo, seria só retirar esse cara. Mas o cobre 2 positivo, além de retirar esse cara aqui, também tem que retirar agora do 3D, voltando a ser 3D9. E aí a configuração eletrônica ficará um S2, 2S2 até o 3P6 e depois 3D9. De repente você vai pensar, professor, não tem que migrar elétron novamente? Não. A migração só acontece quando você está fazendo do átomo neutro. Depois que retirou o elétron e aparece essa configuração, permanece ela já fica estável. Não é a resposta. Bem, o próximo elemento aqui em questão seria o manganês. A configuração dele, veja, o manganês tem 25 elétrons. Veja, começaria em um S2 e terminaria em 3D5. O manganês 2 positivo retiraria do subnível 4s, que nesse caso aqui representaria a camada de valência, e ficaria, então, começando em um S2, repetindo aqui até o 3p6, terminando em 3d5. Essa é a resposta. Manganês. Veja que o crômio, que é o outro elemento, a configuração, veja, o crômio, ele tem número atômico 24. Para os 24 elétrons, essa seria a configuração eletrônica, porém aqui também existe uma irregularidade, terminou em D4. Então, na realidade, a configuração aqui é 4s1, 3d5. Porém, ao retirar 2 elétrons, o primeiro sai da camada de valência e o próximo sairia daqui, retornando a D4. E aí, então, a configuração começaria em um S2, iria até 3p6 normalmente, e aqui terminaria em 3d4, não seria a resposta. Ok? Então, diante disso, resposta é o manganês, o que está na letra C dessa questão. Beleza? Show de bola? Maravilha. Bom, vamos então agora resolver a próxima questão, que é a questão de número 33. Pessoal, nessa questão aqui, nós vamos ver que é uma questão envolvendo termoquímica com estequiometria. E que, na realidade, foi uma questão que apresentou uma falha no comando e que ocasionou, então, uma divergência aí de gabarito. Vamos lá, vamos comentar aqui. Bom, primeiramente, pessoal, aqui traz um texto, né, onde ele fala um pouquinho aqui do álcool
em gel, de concentração 70 graus de NPM, que é o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, e quando a gente representa grau em NPM, significa porcentagem em massa. Existem também medidas de teor alcoólico em grau GL, que aí é grau Gay-Lussac, que já representa uma concentração em porcentagem em volume. Aqui, ele fala desse álcool e tal, comenta aqui que a equação a seguir representa a combustão de 1 mol de moléculas de etanol. Ok? Então, isso quer dizer, pessoal, que quando eu tenho a queima de 1 mol de etanol, ocorre uma liberação aqui de 1.373 kJ de calor. E ele diz, o etanol é o tipo de álcool utilizado no álcool em gel. Se considerar o álcool 70 graus de NPM como constituinte do álcool em gel, e que 460 gramas desse composto foram completamente queimados, qual a energia em kJ mais próxima liberada nesse processo? Pessoal, onde estava o problema aqui? É que quando ele usa o termo 460 gramas desse composto, composto remete a uma substância composta e não a uma mistura. Então, quando ele fala 460 gramas desse composto, imediatamente refere-se a 460 gramas do etanol. Só que não era isso que a banca desejava perguntar. A banca desejava perguntar a respeito de 460 gramas do álcool em gel, ou seja, dessa mistura, e não desse composto. Pois bem, então eu vou tratar aqui de duas resoluções. Uma que era esperada pela banca, o que diverge do que efetivamente está escrito, e a outra que efetivamente deveria ser a resolução e deveria chegar numa resposta que é um pouquinho diferente, ok? Mas vamos lá, vamos comigo. Pessoal, olha só. De acordo com o que foi dado na reação, a proporção é de que cada mol de etanol queimado gera 1.373 kJ. Porém, um mol de etanol tem uma massa referente a 46 gramas. Então, se fossem 46 gramas de etanol, nós teríamos a produção de 1.373 kJ de calor. Bem, considerando os 460 gramas do álcool em gel, onde 70% é que seria de etanol, isso estaria para o X. E esse X, pessoal, fazendo a conta, daria aí 9.611 kJ. Ok? Ou seja, pensando nessa resolução, teríamos a alternativa A como resposta. Então, isso é o que seria esperado pela banca. Agora, diante do comando, quando ele usou o termo 460 gramas desse composto, que, portanto, remete à substância composta etanol, a resolução teria que ser outra. Ou seja, 46 gramas de etanol produz 1.373 kJ. E sendo 460 gramas do composto, no caso do etanol, isso resultaria em 13.730 kJ. E isso nos daria, então, a alternativa C. Bom, particularmente, a nossa recomendação seria anular a questão em função dessa incerteza do comando. Até mesmo a banca liberou como gabarito a letra A. E eu acredito que a maioria deva ter resolvido assim. Mas aqueles que resolveram nesse formato, por terem interpretado da forma correta, não podem ser penalizados. Então, confesso que a melhor alternativa para essa questão seria realmente a sua anulação, em função desse probleminha, desse pequeno detalhe ocorrido no comando da questão. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Galera, a questão 34 é uma questão assim, que a gente praticamente cantou a bola. Porque a gente comentou, inclusive, na nossa live, que nas 3 provas elaboradas pela Fundep, nas 3 últimas provas antes dessa, elaboradas pela Fundep para a prova relacionada a Corpo de Bombeiros, 2 do CFO e 1 de soldado, tinham questões de deslocamento de equilíbrio. E nós resolvemos uma questão de deslocamento de equilíbrio na nossa live comentando sobre isso, como reagir a uma ação sobre o sistema em equilíbrio, envolvendo o princípio de Le Chatelier. E aí, nesse caso aqui,
ele traz uma situação, né, de você respirar monóxido de carbono, né, em quantidade e tal, e ele comenta que o monóxido de carbono, né, pode se ligar à oxihemoglobina, e aí gera carboxihemoglobina e O2. E aí ele fala, do ponto de vista do equilíbrio químico, quando o indivíduo respira muito monóxido de carbono, veja, quando o indivíduo respira muito monóxido de carbono, o que acontece? Galera, quando ele respira muito monóxido de carbono, vai ocorrer um aumento da concentração de monóxido de carbono. Claro, no sangue do indivíduo. E quando aumenta a concentração de um componente, o equilíbrio desloca visando consumi-lo. Segundo o princípio de Le Chatelier, vai deslocar para a direita. Com isso, produzirá carboxihemoglobina e O2. Analisando as alternativas, ele diz, o sistema terá mais sítios de hemoglobina disponíveis para o oxigênio? Não, pelo contrário. O monóxido de carbono substitui o O2, ele impede que o oxigênio se ligue à hemoglobina. O equilíbrio se deslocará no sentido de formar mais oxigênio livre? Sim, vai deslocar para a direita, no sentido de formar O2. O equilíbrio se deslocará no sentido de formar oxihemoglobina? Não, aí seria deslocar para a esquerda. A constante de equilíbrio irá aumentar seu valor absoluto? Não. Talvez isso aqui possa ter levado algumas pessoas a confundirem. Pessoal, o único fator que altera o valor da constante de equilíbrio numa dada equação é a temperatura. Alterar a concentração, alterar a pressão, não afeta a constante de equilíbrio. Ok? Tudo bem? Bom, agora nós teremos aqui uma próxima questão. Chamaremos aqui o professor Mauro Long para comentar com vocês a última questão, a questão número 35. Foi uma questão aí de reconhecimento de funções orgânicas. É com você, professor Mauro. Vamos lá, minha família, agora é comigo. Bora. Depois desse espetáculo de correção do professor Weseron, vamos tentar fazer aqui alguma coisinha com vocês. Questão clássica, envolvendo reconhecimento de funções. Encantou a bola na revisão. Nossa senhora. Pessoal, a estatística foi boa. Quem, modestamente falando, mas quem assistiu a nossa live lá na sexta-feira, que antecedeu a prova, acho que conseguiu fazer uma coisinha bem interessante. Sim, acho que ajudou. Ajudou, acho que ajudou sim. Questão rapidinha, questão bem tranquila, onde, olha só, o comando... Tem um texto introdutório que não traz muita coisa, mas o comando fala bem assim. Correto, vem um texto introdutório pedindo o correto, aquilo que é correto a ser afirmado. Durante a live eu falei assim, pessoal, Fundep ama as funções amina e amida. Ama as funções amina e amida. E ainda comentei de éter, éster, sim, algumas outras que são clássicas. Queridos, vai logo sem perder muito tempo nessa letra D, que coisa espetacular. Ele fala bem assim, a cafeína possui os grupos funcionais amina e amida. A cafeína... Olha os nitrogênios, condizem absolutamente com as funções amina e amida. As outras anteriores são bem tranquilas. Fala que na nicotina tem amina primária. Não tem. A cafeína possui o grupo carboxila. A cafeína possui carbonila, que a gente também comentou na live. Isso. Aí ele fala, a nicotina possui menos de 5 carbonos secundários. Não, isso está incorreto. Não é um número menor. Até que só sobrou o que pra gente? Essa letrinha D, que é, de maneira maravilhosa, a resposta correta. Tranquilo? Beleza? Galera, só reforçando aqui, professor Mauro. Qual seria a amina que seria aqui? Não seria primária, porque ela teria que ser? Essa daqui? Ó, pode ir lá. Essa daqui? Isso. Essa daqui a gente chama de amina alifática terciária. E essa aqui, professor Mauro? Essa daqui é espetacular. Essa aqui você gosta de ouvir isso, né? Uma amina aromática heterocíclica e secundária. Isso é quase uma poesia, vamos falar a verdade. Professor Mauro, você isso é quase uma poesia, professor Wesley. É isso, galera. Beleza, queridos? Assim terminamos nossa resolução das 5 questões da prova
do CFO Bombeiros Minas Gerais, elaborada pela Fundep, prova A. Ok? Muito obrigado pela atenção, galera. Valeu, galera. Valeu. Até Forte uma abraço. próxima.